Nós não éramos uma família, éramos apenas 5 pessoas que tinham a chave da mesma casa. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, com a graça de Deus. Mais uma manhã maravilhosa. A gente refletir, separar um tempinho da nossa manhã, meditar na palavra de Deus. Eu quero, com esse vídeo, abençoar a sua vida, fortalecer a tua fé, te dar esperança. Se você é novo por aqui no Meditar, no nosso canal, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações, deixar o seu like ou o seu dislike, não tem problema, e compartilhar essa mensagem nos seus contatos, com seus amigos, com a sua família, no WhatsApp, nas suas redes, para ajudar a gente a crescer e alcançar o maior número possível de pessoas. Amém? Hoje eu quero fazer algo um pouco diferente. Algumas pessoas fazem perguntas para mim e eu quero responder essas perguntas. Elas me falam assim: fala um pouco da sua história. Quem é você? Da onde você veio? Como você chegou até aqui? Que negócio é esse de Jesus? Como que é isso? Você é crente? E eu quero contar um pouquinho da minha história, da minha caminhada, e eu acredito que de alguma forma eu vou poder comunicar algo positivo para você e abençoar a sua vida. Eu gosto de começar a minha história, né, o falar da minha história, usando uma frase que meu pai usava muito quando era vivo, para contar essa revolução que aconteceu na nossa vida a partir da entrada de Jesus na nossa história. E ele dizia algo parecido com isso: nós não éramos uma família, éramos apenas 5 pessoas que tinham a chave da mesma casa. É assim que ele começava o testemunho dele, quando ele queria falar sobre Jesus Cristo. E isso era uma realidade na nossa vida. Nós éramos uma família de 5 pessoas, pai, mãe, 2 irmãos e uma irmã. E a maneira como a gente vivia, o estado que a gente tinha chegado, nós realmente não éramos uma família. Nós éramos 5 pessoas que tinham a chave da mesma casa. 5 pessoas que não se falavam entre si, brigas constantes do casal, desavenças, alcoolismo, drogas, uma vida lasciva, cada um vivendo da sua maneira, ao seu bel prazer, vidas independentes. Éramos uma família de classe média, com bens, com recursos, mas não tínhamos o principal, o amor entre nós. Isso não existia. Cada um vivia do jeito que queria, fazendo o que achava melhor. E eu, no meu caso, o que eu achava melhor era o que tinha de pior. Eu era uma pessoa que não considerava Deus e não considerava, muitas vezes, as pessoas. Vivia do meu jeito, egoísta de ser, e eu tinha uma vida absolutamente sem Deus. Mas, a despeito dessa vida sem Deus, uma marca da minha família, principalmente pela minha mãe, era uma busca constante de Deus. A gente buscava respostas em absolutamente tudo que se apresentava para a gente ia atrás. E por conta disso, a gente
navegou, vamos dizer assim, por várias crenças, sempre buscando Deus. Então, para você imaginar tudo que era possível se envolver, a gente se envolveu. Existia uma busca de um preenchimento por um vazio que a gente não conseguia explicar. E isso foi ao longo de muitos anos. Então, tudo que você imaginar, desde seitas, as religiões esotéricas, tudo a gente foi atrás. Eu nunca esqueço que por um período, toda sexta-feira, tinha reunião espiritual na minha casa. E como as pessoas iam naquilo. E aí a gente fazia as nossas orações, era uma reunião sempre muito cheia, e ali os espíritos apareciam, os espíritos de luz. Eles vinham para dar as mensagens, e uma cobrança que sempre existiu relacionada a mim é que eles cismaram que eu precisava desenvolver. Essa era a expressão. Porque eu tinha dons e simplesmente só participar, eu entrava quieto e saía calado. Não, 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 tem algo errado aí, porque o Marcelo ele tem dons que precisam ser desenvolvidos. E toda reunião aquela cobrança, porque você precisa desenvolver, porque você precisa desenvolver. Aí vinham, faziam orações, uma série de coisas lá para eu desenvolver. Até que chegou um dia eu cansei daquilo, daquela cobrança, eu não via nada, não acontecia nada. Aí fizeram uma roda em volta de mim, com orações e não sei o quê, e eu com o olho fechado, né, pensando, meu, que hora que vai acabar esse negócio aqui? E aí eles perguntavam, e aí, como que está? Como é que não está? Aí não estava nada, né? Mas chegou um dia que eu, cansado daquilo, eu resolvi falar assim, eu estou vendo. Aí, nossa, foi um alvoroço total, né? E aí a pessoa que liderava lá, o que você está vendo? Aí eu falei, ixi, e agora? Aí eu falei assim, eu vejo uma luz. Aí todo mundo ficou feliz porque eu vi a luz. E aí a partir de então eu fui dado como desenvolvido. Parou aquela cobrança. Eu pensei comigo, nossa, se eu soubesse que era isso, eu tinha desenvolvido antes, né? Mas isso é só para contar uma das coisas que nós nos envolvemos. Até contato com extraterrestre, pra você ter uma ideia, a gente foi atrás. Então, assim, existia uma busca por preencher aquele vazio existencial de todo ser humano. E talvez seja o vazio que você perceba na sua vida. Sabe aquele vazio que ninguém preenche, nada satisfaz? Era esse vazio. E a busca por preencher esse vazio levou a gente por vários caminhos. Porém, as coisas iam de mal a pior. Apesar de estar nesses lugares de desenvolvimento, de crescer a espiritualidade, o relacionamento dentro de casa era um inferno, brigas constantes, meu pai envolvido no alcoolismo, e a família não se dava. Não existia nada que fizesse a gente ser de fato uma família. Fato é que a busca continuava. E nessa busca, uma prima minha, Karina, deixa eu acertar aqui, que eu acho que está um pouquinho todo. Karina, minha prima, ela conheceu um pessoal que trouxe algo para ela que fez diferença na vida dela. E minha mãe, naquela busca constante dela, desesperada muitas vezes por ver que sua família estava tomando um rumo ruim, destruída, separada. E essa prima minha falou assim, tia, eu conheci um pessoal que a senhora precisa conhecer. Através de uma consulta médica, num consultório, e acho que o irmão do médico
era um conselheiro e ajudou muito ela. E ela conseguiu levar minha mãe para um encontro com essa pessoa. E nesse encontro, a minha mãe ouviu a frase que mudou a vida dela e, consequentemente, mudou a história da nossa família. Ela foi nesse encontro com esse terapeuta, com esse conselheiro, e a frase que mudou a nossa história foi: Teresa, Jesus te ama. Uau! Uma frase tão simples, mas que mudou a história e o destino da minha família. Através dessa frase, minha mãe foi fisgada pelo poder do amor de Deus. Jesus te ama. E essa frase que eu quero dizer a você, sem medo de errar: Jesus te ama e Ele quer ter um relacionamento com você. E a partir disso, nós começamos a nos permitir entender quem era Jesus. Quem era Jesus? E Jesus é esse que me ama. Quem é Jesus? Para a gente entender logo essa história, eu quero ler para você um versículo no Novo Testamento que praticamente é o resumo do Evangelho, é o resumo do amor de Deus para a humanidade. E ele se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, quando a Bíblia diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós aprendemos ali, através daquelas visitas que começaram a acontecer na nossa casa, de pastores, de pessoas focadas em comunicar para a gente o Evangelho. Nós aprendemos ali que o vazio que existe no peito de cada homem, de cada mulher, ele é exatamente do tamanho da pessoa de Jesus Cristo. Porque Deus, na pessoa do seu Filho, veio a esse mundo para resgatar o homem. Aquele relacionamento que Deus tinha no Éden com Adão e que foi quebrado por conta da entrada do pecado, ele foi restaurado na pessoa de Jesus Cristo. E aquela busca constante e incansável da minha família pela verdade, pelo preenchimento desse vazio, ela terminou em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o tamanho exato desse buraco que existe no peito de cada homem, de cada mulher. Porque ele é o vazio que só pode ser preenchido pelo Criador, por aquele que te criou. Não existe outra forma. E muitas vezes a gente está procurando esse preenchimento em várias coisas, em posses, em sexo, em poder, em dinheiro, em religiões, mas que não levam a Deus. Porque em João 14,6, Jesus diz dele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa é a proposta do Evangelho, é você entender que você está separado de Deus, é você entender que Jesus é esse elo de ligação entre você e Deus, é você entender que Jesus veio a esse mundo para pagar o preço que eu e você não poderíamos pagar, porque precisava que alguém perfeito morresse em nosso lugar.
E é preciso você entender que a partir da confissão de Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você é reconciliado com Deus, com o Pai. E isso é salvação. Eu falava assim, não, eu aceito tudo isso aí, mas ser crente eu não vou não. Olha, aí quando você aprende que crente é o que crê, você fala assim, então tá bom, eu sou crente, vai. Porque existe um estereótipo do que é um crente. Crente é o que crê. Crente é o que crê. Simples assim. E a partir de então, quando a minha família entendeu que o que a gente buscava só era encontrado em Jesus Cristo, minha família inteira se rendeu aos pés de Jesus Cristo. E aí começou uma reconstrução. Deus entrou na nossa família, restaurou relacionamentos, restaurou vidas. Meu pai largou o alcoolismo e o tabagismo. O dia que ele confessou Jesus, nunca mais foi dominado por aquelas coisas. E nós passamos a ser, de fato, uma família em Deus. E hoje, 35 anos depois, eu olho para trás, eu não me arrependo uma vírgula do que nós fizemos. Quando vocês entregaram a vida a Jesus, então todos os seus problemas acabaram? Não, não, não. Não, porque não é isso que o Evangelho promete para nós, porque Jesus diz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ter Jesus na sua vida é ter a reconciliação com Deus, é voltar às origens, é desfrutar de uma jornada com o próprio Criador dentro de você através do Espírito Santo. E Jesus, quando ele subiu ao céu, ele deixou para nós uma promessa, quando ele diz lá no último versículo do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, quando ele diz assim, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, essa é a minha história. Alguém que vivia longe, separado, nas drogas, na prostituição. Em Cristo Jesus, eu fui restaurado. Eu encontrei a verdade. Eu fui reconciliado com o meu Pai. Isso está à sua disposição. Está na sua boca o confessar a Jesus, entender que você é pecador, que você está separado do Pai, mas que na pessoa de Jesus Cristo há a redenção, a salvação, a vida nova disponível para você. Se você tiver dúvida, quiser saber como que é esse negócio, mais detalhes, fala comigo, me procura, manda uma mensagem aí, me chama no WhatsApp, e eu vou ter o máximo prazer em explicar para você aquilo que explicaram para mim e o encontro que eu tive com o meu Salvador. Eu costumo dizer que em Cristo nós temos um passado redimido, um presente seguro e a certeza de um futuro na presença dele para toda a eternidade. É isso que está disponível para você. Não espere. Se entregue nas mãos de Jesus e desfrute do melhor da sua vida. Pensa nisso, que o Senhor te abençoe.